A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe você abundantemente em nome do Senhor Jesus. Quero trazer mais uma palavra da parte de Deus para você de perto, você de longe. Quero pedir desde já a você que você pegue esse vídeo aí, compartilha, não fica só com esse vídeo para você. Se esse vídeo, com certeza, edificar a sua vida, falar algo para você da parte de Deus, fortalecer você compartilha isso aí, tá bom? Comenta, curte, e se você não é inscrito ainda no nosso canal, nós temos um canal no YouTube faz alguns anos, se inscreve lá em nome do Senhor Jesus. Se você vê algum trecho desse vídeo em uma das nossas redes, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, em algum grupo, pega esse vídeo também, compartilha, tá bom? O link para abençoar outras pessoas que com certeza há de fortalecer essa palavra, porque é a palavra de Deus, não é minha. É uma palavra que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, tá bom? Quero falar uma palavra aqui, quero compartilhar com vocês uma palavra sobre a questão da adoração a Deus. Trazer algumas chaves aqui que com certeza vai nos edificar bastante. Eu quero trazer como base o texto do Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Esse texto aqui é o texto que fala daquele diálogo de Jesus com a samaritana, um texto bastante conhecido. Falar de adoração e não lembrar desse texto é praticamente impossível, né? Porque esse texto é interessantíssimo, porque esse texto aqui a gente percebe que Jesus ele vai estabelecendo princípios de como deve ser o culto a Deus, a adoração a Deus. Então, se você ainda não entendeu realmente como é que deve ser essa adoração, porque às vezes a gente vai visitar algumas igrejas, a gente percebe uma forma diferente na programação, aí a gente confunde a programação, a liturgia do culto com o próprio culto. Eu tenho dito esses dias que tem muita gente que está confundindo culto a Deus, adoração a Deus com uma programação. Programação existe vários tipos, né? Existe programação com relação a futebol, existe programação até fúnebre, existe programação para animar a criança, existe programação em escolas, em teatros, vários tipos. Eu não estou falando simplesmente de uma programação, no sentido de uma liturgia, mas culto a Deus é totalmente diferente. Então a gente precisa entender aquilo que é a essência, aquilo que é realmente culto a Deus, para entender se nós estamos oferecendo a Ele simplesmente uma programação ou é realmente um culto e uma adoração. Então Jesus aqui estabelece alguns princípios. O primeiro princípio que eu quero trazer para você é o seguinte, que o mais importante que o lugar onde a adoração acontece é a questão de como ela acontece, porque você vai ver que a mulher, ela vai dizer no versículo 20 que os nossos pais adoraram a Deus nesse monte, no Monte Gerizim, e vocês, falando em relação a Jesus, os judeus, vocês dizem que devem adorar em Jerusalém. Aí Jesus vai e diz assim, olha, não é nem Gerizim, no Monte Gerizim, nem Jerusalém, porque a adoração agora deve ser em espírito e em verdade. Aí você percebe que Jesus, ele vai dizendo assim, poxa, lá é importante, aqui também é importante, mas muito mais que isso aí, o que importa para Deus é a questão da essência, é como se adora a Deus. Amados, nós estamos numa sociedade que é muito preso pelo aquilo que se vê, tanto é que a rede social mais acessada, mais vista no nosso país é a questão do Instagram. É uma rede que o objetivo dela é a imagem, são as fotos, são aquilo que você vê na sua frente e chama atenção. Tanto é que muitas vezes a gente vai colocar um determinado texto, se o texto for muito longo, a maioria não quer ler. Mas uma imagem e uma palavrinha pequena, uma frasezinha pequena alcança muito mais pessoas. Então, a gente tem que entender isso, que não é simplesmente a questão da estética ou da forma como foi feita a organização do culto. A questão está na questão da essência de como estão os corações em relação a Deus. Porque pode ter muita arrumação, o lugar pode ser muito grande, pode ser esplendoroso, mas se não tiver essência, corações quebrantados, corações contritos, coração
corações assim abertos para adorar a Deus, realmente ele não vai receber, tá bom? Então o primeiro princípio é esse, muito mais que importante o lugar, o que mais importa para Deus é a essência. Em segundo lugar, a gente vai perceber que a adoração que agrada a Deus, alguém pode perguntar, então qual é a adoração que agrada a Deus? Levantar mais uma vez a pergunta. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que a adoração que agrada a Deus é aquela que é estabelecida pelo próprio Deus. A gente percebe isso no texto, nesses 4 versículos, porque ele diz assim, olha, não é dessa forma nem dessa. Aí ele vai dar os parâmetros, como é que deve ser. Ele vai tratar 2 princípios básicos que a gente vai trabalhar já já. Então assim, a gente percebe o seguinte, quem determina a adoração, como deve ser feita ao próprio Deus, é a palavra de Deus, é o Senhor. Nós temos na nossa mão aqui a bússola do navegante. Nós temos aqui o livro que tem todas as respostas para aquilo que nós precisamos, né? Eu estava lembrando o seguinte, que o texto da Bíblia, o primeiro texto que fala de adoração na Bíblia, é o texto de Gênesis, no capítulo 22, versículo 5. É aquele texto que fala de Abraão, quando Deus pede a Abraão, seu filho, para imolar, né? Para sacrificar ele. E quando Abraão, antes de subir, está com seu filho, pede para os seus servos ficar e diz assim, olha, nós iremos adorar e voltaremos. Aí você vê nesse capítulo aí, que por aí você percebe que Deus estabelece a forma de adoração. Ele está dizendo assim, a adoração a Deus, ele está dizendo para nós, ela requer essência, ela fala de entrega, ela fala de devoção, ela fala de dedicação. Isso é adoração a Deus, que é estabelecida pelo próprio Deus. Sabe o que é que eu vejo mais aqui? Ele vai dizer isso, no versículo 23 e 24, e como é que deve ser essa adoração verdadeira. Ele vai dizer aqui que a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. Por que espírito? A gente vai lendo o texto e vai percebendo ao longo também da história da igreja que essa adoração a espírito é uma adoração que está relacionada também à questão da emoção, né? Não se adora a Deus simplesmente de maneira seca, só com a razão, mas a adoração a Deus, o culto a Deus, mexe com os nossos sentimentos. Isso é importante, não só isso, mas isso é importante também. Mas a gente vai percebendo nesse versículo que a adoração a Deus é segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Então não é feita por uma pessoa só, não é alguém que dita como é que deve ser feito. Nós é que precisamos fazer o que a maioria não faz. Entregarmos a nossa vida em oração, em consagração a Deus, para que a nossa vontade seja mortificada, aí Deus vai nos conduzir através do seu Espírito a agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa deve ser a adoração verdadeira, em Espírito. E depois ele finaliza dizendo que, além de Espírito, essa adoração deve ser em verdade. Em verdade, meu amado, fala de sinceridade. Isso aí para mim é tremendo, porque durante essa pandemia, a gente foi aprendendo muita coisa, né? Deus tem ensinado muita coisa para cada um de nós. Aqueles que estão atentos, tá bom? Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando, vamos se ligar. Deus está falando de várias formas. Então, a adoração deve ser em verdade. Em verdade fala de sinceridade, né? A gente vai vendo que a adoração a Deus, ela não está presa a formalismo, que Deus não... A gente vai vendo isso em vários textos do Antigo Testamento, né? Em Isaías, no capítulo 1, a gente vai vendo isso também em Malaquias. Deus, ele não se agrada de formalismo, de liturgia, de tradições, de cerimônias, coisas que são simplesmente de aparência. O que Deus quer é sinceridade, meu amado, tá bom? Não adianta tanta liturgia organizada, não adianta simplesmente formalismo religioso. A maioria de nós estamos acostumados com as programações, a gente já sabe como dirigir, amado. Eu tenho nos meus acervos de biblioteca organizado, eu tenho alguns livros, algumas agendas com várias programações anotadas de cultos ao ar livre, cultos domésticos, cultos nos lares, onde nós íamos dirigir a programação e a gente sempre anotava a programação. Então, anotava por causa de que a gente tinha vontade de anotar, eu sempre tive vontade de anotar, mas na verdade a gente já sabe o que vai ser feito, a gente já sabe o início, o meio e o final. Aí, por saber muitas vezes, a maioria de nós, muitas vezes nós nos acomodamos, né?
E aquilo que a gente está fazendo ali já não é mais um culto, aquilo ali já não é mais uma adoração, é simplesmente uma programação litúrgica, tá bom? Que está relacionado mais com um formalismo religioso, mas que não tem mais essência, não tem mais vida. E é isso que Deus muitas vezes fala com seus servos no passado. Ele não se agrada de formalismo. Eu quero convidar você nesse dia, nesse momento que você está vendo esse vídeo, a refletir como é que tem sido o teu culto, a tua adoração a Deus, independente de pastor, independente de líder de grupo, se a tua igreja tem algum grupo, algum departamento, não sei. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer essência, tá bom? Ele quer que nós adoremos a Ele da forma dEle, como Ele determina na sua palavra. Ele quer que nós adoremos a Ele em espírito e Ele quer que nós adoremos a Ele em verdade, em sinceridade. Muitas vezes alguém quer que a gente forme no grupo, alguém quer que a gente abra a boca, mas muitas vezes o Espírito está dizendo assim, olha, eu quero só que você fique em silêncio, aleluia. O Espírito está dizendo para nós assim, olha, eu quero só que você fique só de joelhos dobrados. E a gente se levanta, a gente senta, a gente faz assim, faz assado, porque é determinação de alguém. Mas o Espírito Santo é que nos direciona a fazer a vontade do Pai. Então, fica essa palavra para o teu coração, não se esquece jamais. Deus está do teu lado, Ele está sempre conosco e Ele tem o melhor para nós. Deus te abençoe, tchau, valeu, até o próximo vídeo.